Então mostra pra gente aqui alguns detalhes dessa construção, né, bioconstrução, né, que tem esse novo conceito de viver dentro de um lar ou dentro de uma comunidade. Tá legal. Essa casa ela foi feita no sistema de terra ensacada. E essa opção pela fazer por sacos de terra, são sacos de terra individuais. Porque como essa era uma construção para ser feita com baixo custo e que eu sabia que em algum momento eu estaria sozinho, não conseguiria pagar um ajudante para ficar comigo. Então esses sacos são sacos individuais de um tamanho que eu consigo carregá-lo sozinho, levantar ele à altura do peito para começar a entregar ele para um andaime, para eu começar a fazer ele sobre a altura. Então ele não é aquilo que se conhece de super adobe, que é o do saco contínuo, onde as pessoas vão carregando a ponta de terra e preenche aquela cobra. Sim. Esse aqui é um pouco diferente deles por ser individual. A gente tem aqui uma preocupação com a ecoeficiência da casa. Então, era uma casa que foi bolada para durante o dia a gente consegue uma claridade tal que a gente consegue uma leitura aqui dentro sem acender uma luz. A gente consegue aqui dentro uma circulação de ar sem prejudicar sem incomodar. Então eu passei para a parte de cima da casa a questão de luminosidade e de ventilação. Sim. Então a gente tem uma casa fresca durante o ano todo, com essa situação que eu coloquei pela parte de cima. Então rodando a sala inteira a gente consegue ver que a claridade ela não está na altura dos olhos. Então a gente consegue conversar se olhando no rosto sem influência de luminosidade que possa nessa atrapalhar, altura. né? A gente tem essa luminosidade para cima, que é outra característica da técnica. A gente não pode fazer aqui dentro grandes vãos, porque eu precisaria de uma armação muito grande de ferragem, de cimento, para segurar esses grandes vãos, porque se você notar na altura, a gente tem uma grande quantidade de terra que fica por cima dos nossos portais aqui. Então ela é uma técnica que limita um pouquinho para a gente fazer essa questão de grandes aberturas, né, grandes vãos, grandes janelas. A parte de barro, né, a parte natural da casa se estende tanto para a técnica construtiva da estrutura. Sim. Meu reboco é reboco de terra também, com estrume de vaca, e a minha pintura é pintura de cal. Então nessa casa ela tá com toda a parede está respirando, é uma parede mais toda ela feita nessa técnica natural, né? A parte de madeira que tem aqui é tudo de aproveitamento, que já foi usado em outras casas e era um material bom e foi reusado, né? As portas têm mais de 150 anos, é de um casarão histórico na cidade, onde se demoliu e não tiveram o interesse de aproveitar, né? Então eu tenho madeira de lei nas portas, eu tenho aqui na cozinha também um aproveitamento que eu fiz da mesma madeira. Sim. Quando não dava para aproveitar toda a madeira, eu dividi as portas, não estavam podres, e fiz uma porta dividida. Dentro desse aproveitamento da madeira, a gente estava com tanta madeira de boa qualidade que aí a gente fez a parte de móveis. Então os móveis de cozinha, a parte de gavetas, a parte do paneleiro também é de reaproveitamento dessa madeira que a gente tinha. Sim. Ela é uma canela preta, é uma madeira aqui da região que há mais de 30 anos já está extinta daqui do nosso pedaço, né? Então o pessoal usou muito ela em determinada época para fazer as portas, janelas da casa, todos os móveis, e ela sumiu. Na cozinha a gente tem aqui uma pintura que é uma pintura natural também. Essa técnica se chama Citadelate. Ela é uma técnica que a gente usa a mica, que é essa que está dando esse brilhinho. A gente usa a argila branca e quartzo. Esses três minerais, eles são misturados a uma cola, é aquela cola de farinha. Então a gente faz um preparado de cola de farinha e depois a gente adiciona esses materiais e faz a aplicação na parede e depois lixa e ela fica com esse aspecto de brilho, né? E tem algum critério, Ângelo, para viver numa ecovila? Assim, no caso Olha, aqui da Clareando. a gente faz bastante encontros com o pessoal, né? Para conversar sobre. Sim, e a gente precisa fazer conversar com esse pessoal, trazer para eles algumas regras que a gente tem aqui, explicar para eles a respeito dos manuais, aliás, dos acordos comunitários que a gente tem por aqui, que a gente precisou criar. Por estar longe da cidade, pela dependência que a gente tem um do outro, a gente precisou criar algumas regras de convivência, né? Algumas coisas que são permitidas, outras coisas que são agradáveis a todo O que, por grupo. exemplo, assim? Bom,
Aqui, por exemplo, a gente não tem luz na rua, né? A gente não quer uma luz no poste, a gente quer a observação das estrelas, né? Aqui a gente não tem uma estação de tratamento de esgoto coletiva. Então, cada lote é responsável por aquilo que produz. Então, toda a água que é usada na casa deve ser devolvida de uma forma que seja ideal para recebimento em seguida, né? Então, a gente consegue fazer uma irrigação da água que a gente usou na casa. Sim. Então, todo tratamento de esgoto é responsabilidade do morador. Do morador. Né? A gente não quer calçamento na rua, por exemplo. A gente quer carros que andem devagar. A gente quer preferencialmente andar na rua, a gente não quer carro na rua. Sim. Então os carros têm que andar em baixa velocidade. Ângelo, então a gente continua conhecendo aqui os espaços dessa bioconstrução. Aqui na sala, por exemplo, a gente observa alguns vidros ali na parte de cima. Por que desse detalhe? Quando a gente sobe a parede no Super Adobe, até aonde a gente sobe, ele tem que ser socado por cima. Nesse caso, eu coloquei a parte da estrutura madeiramento de telhado, e aí ficou impossível de subir e fazer esse serviço de socar. Então eu podia fazer qualquer fechamento. Poderia ter fechado com barro, poderia ter fechado com tijolo, mas o que eu tinha à disposição, no caso, sobrou muita garrafa. Aí eu pedi para o pessoal, a turma da Ecovilla colaborou, e aí a gente juntou bastante garrafa mesmo e colocou nessa parte de cima. Então, do nascer do sol, a gente tem uma luminosidade em casa, que é o colorido das garrafas. Aí no pôr do sol também a gente tem, desse outro lado, um coloridinho dentro da casa, que é o efeito da luz do sol se pondo. Do dia da entrada do trator para a terraplanagem ao dia que eu terminei o polimento dos móveis, foram 10 meses de construção. A decisão de morar na Ecovilla é uma questão de querer morar no campo, né? Ter mais contato com a vida, com as coisas, ter um espaço para ter uma produçãozinha de uma horta, e também a ideia da Ecovilla é a comunidade, né? Eu vim para cá por causa das pessoas, em função das pessoas, porque eu gosto de gente, né? Gosto de estar no meio de gente, e o principal objetivo são os ideais em comum. Mas a mudança é realmente acordar assim de madrugada e olhar para o céu, ouvir os passarinhos, ter mais contato e principalmente com as coisas que Deus criou, né? Estar mais em torno, mais ligado com a natureza. E a possibilidade de estar com pessoas, se reunir com pessoas a qualquer momento, né, a qualquer hora, e saber que a gente pode contar com as pessoas também, né? Essa união, essa irmandade que é legal. Isso modifica um pouco a vida da gente, da grande metrópole ou dos grandes condomínios dos quais você nem conhece seus vizinhos direito. É muito gostosa, porque assim, já pela construção, durante a construção a gente já troca muitas ideias, é muito participativa, a gente fica na casa dos outros enquanto está construindo e também oferece a casa da gente. A minha casa mesmo ainda não terminada já tem servido para as pessoas poderem usar a cozinha, coisas desse tipo quando estão aqui. Essa é uma coisa muito boa, muito boa. Trocamos muitos saberes, as pessoas aqui têm profissões diferentes, saberes diferentes, gostos diferentes, então a gente acaba se integrando muito nessa coisa de um completar o saber do outro, né? E não pense que tudo isso não passa de utopia, pois não é. Somos a própria natureza e dependemos de recursos naturais e humanos para tornar a vida possível e respeitosa no planeta Terra. E isso depende da consciência e do compromisso de cada um. Deus manda na hora que mais se precisa. Deus manda na hora que mais se precisa.